Cerveja, para quem gosta de beber, para quem gosta de apreciar uma boa cerveja artesanal, eu tenho aqui comigo quem sabe tudo sobre o assunto, é o cervejeiro, o Diogo Vansan, que vai explicar para a gente qual a diferença e principalmente como fazer em casa uma cerveja artesanal. Vocês estão vendo aqui essa mesa? Tem um monte de acessórios e ele vai explicar para que serve cada um. Bom, Diogo, para esclarecer, qual a diferença da cerveja artesanal para outros tipos de cerveja? Hoje não existe nenhuma posição formal assim para classificar o que é uma cerveja artesanal e uma cerveja industrializada, né? Mas basicamente a gente costuma fazer essa classificação por um bom senso, né? Principalmente na quantidade de cerveja que é feito. Né? Quanto mais cerveja, maior o número de equipamentos e fábricas que você precisa. Então, normalmente, quanto menor a quantidade de cerveja, mais artesanal é. E principalmente o contato que o cervejeiro tem com o líquido precioso, que é a cerveja. Quanto mais o cervejeiro tem contato ao longo do processo, das fases, mais artesanal ela é. Quanto mais a máquina faz para você, mais industrializada ela é. Então, basicamente, é o que a gente usa hoje para classificar se é uma cerveja artesanal ou uma industrializada. Teor alcoólico da cerveja artesanal é uma coisa que você pode decidir enquanto está fazendo no processo? Sim. Existe um guia de estilos que prevê aquele estilo Pilsen pode ter de 4% a 5,5% de álcool. Então, é um guia de estilos. Mas você, como cervejeiro caseiro, na sua casa, você pode definir qual o grau alcoólico da sua cerveja. Você pode fazer uma cerveja mais fraca ou uma cerveja mais forte. Eu, por exemplo, gosto de cervejas amargas, eu gosto da famosa IPA. E uma IPA, o estilo dela pede uma graduação alcoólica muito alta, muito elevada. Mas eu gosto de tomar essa cerveja na praia, eu gosto de tomar ela durante o dia, bastante. Então, se você toma uma cerveja muito forte, em 2, 3 copos, você já fica meio bêbado. Então eu faço a minha cerveja com uma graduação um pouquinho menor para poder tomar mais. Tem uma estratégia. Tem. É verdade que existem 100 tipos de cerveja ou isso é um mito, é uma lenda? Não, isso não é verdade. Na verdade, o que é correto dizer é que existem apenas 3 tipos de cerveja. 3 tipos? Eles são classificados pelo fermento, pelo fungo que fermenta a cerveja. Agora, estilos de cerveja, aí existem centenas de estilos, mas o que é correto dizer é que são apenas 3 tipos de cerveja: lambiques, ales e lagers. Então, dentro desses 3 tipos, a gente vai ramificar para vários estilos. Por exemplo, IPA, India Pale Ale. Pilsen é uma lager. Né? E uma Fruit Lambic, por exemplo, é uma cerveja com fermentação espontânea. Então, depende do fungo que fermenta a cerveja, vai classificar o tipo de cerveja que ela é. Bom, todo mundo curioso aqui para saber, porque a gente falou como fazer em casa, tem um monte de gente ali se mordendo, eu quero fazer cerveja em casa. Bom, explica pra gente aqui como é que inicia o processo para fazer uma cerveja. Por onde? Hoje é bem fácil de você encontrar todos os ingredientes para fazer a cerveja. E o que é fazer cerveja, basicamente? Fazer cerveja é cozinhar esses ingredientes nas etapas em que eles são necessários, numa temperatura específica. Basicamente isso, você cozinha, depois você filtra, depois você ferve, depois você resfria. Então é como se fosse fazer uma receita em casa mesmo. Você mistura os ingredientes, cozinha esses ingredientes numa temperatura específica, filtra eles e depois ferve para esterilizar tudo. E aí você joga para o fermentador, adiciona o fermento, né? E espera, aí é isso que o pessoal também costuma dizer, né? O processo, dependendo de como você faz, a forma como você faz em casa, pode levar de 4 até 8 horas para se fazer. Mas esse processo vai gerar apenas o líquido, que não é uma cerveja ainda, a gente chama de mosto. Aí, uma das coisas que a gente fala assim, o cervejeiro não faz a cerveja, o cervejeiro faz o mosto. Quem faz a cerveja é esse bichinho aqui, então, é o fermento. É o fermento. Que são os 3 tipos que eu tinha dito antes. Vai misturar esses ingredientes com água. Com água, Vai cozinhar numa temperatura específica, ferver. Cozinha, aí o acessório para cozinhar então, é esse aqui. Existem várias formas de se fazer cerveja hoje em dia, né? Existe a gás, a vapor, mas hoje o mais fácil e conveniente para as pessoas é um equipamento elétrico como esse, que você liga na tomada e programa as temperaturas que você quer fazer o cozimento. Dependendo da temperatura, é um estilo de cerveja.
Então você programa ali, mistura os ingredientes aqui e a panela vai fazendo as etapas, vai te ajudando a fazer as etapas para a confecção do mosto. Uma vez que ela terminou, a gente joga para o fermentador e aí espera-se aproximadamente, em média, 1 mês para poder tomar essa cerveja. Então, pessoal, olha só, você tem que ter paciência. Porque vai misturar, ferver, vai passar pro fermentador e aí tem que esperar 1 mês. Mais ou menos, em média, 1 mês para ficar pronto. Então tem que ter paciência. Não adianta fazer e tomar no mesmo dia, não tem. Ó, não dá pra ter pressa, né, galera? Não dá pra ter pressa. E aí, depois desses 30 dias, faz o quê? Aí, a cerveja está pronta e a gente precisa colocar ela em algum recipiente que você consiga tomar. Então, normalmente o cervejeiro ele utiliza garrafas. Você pode comprar essa garrafa em qualquer loja de insumo ou reaproveitar uma garrafa de uma cerveja que você já tenha tomado. Já prova antes de engarrafar, Sim, faz um testezinho. Normalmente se prova, se testa a quantidade de álcool que ficou. Tá. Esse equipamento aqui é um densímetro. Explica pra gente que isso aqui é o pecado, né? Aqui é que vê a quantidade de álcool. Exatamente. Ele mede a densidade do líquido e quanto mais açúcar tem no líquido, mais o fermento vai comer e vai virar álcool. Então, a gente mede a quantidade de açúcar que tem no líquido para saber mais ou menos a quantidade de álcool que tem. Uma vez que o fermento terminou o trabalho dele, não tem mais açúcar. Então, esse densímetro ele vai dizer para você que não tem mais açúcar, acabou a fermentação. Aí você normalmente matura um pouquinho a cerveja, deixa ela quietinha para os aromas se intensificarem. E aí você vai passar para a garrafa. Lembrando também... Esteriliza a garrafa? Exato. Como é que faz Lembrando isso? também que tudo que a cerveja entrar em contato depois daquele processo ali, que a máquina faz, ele precisa ser esterilizado. Do que a gente usa mais comum é o iodo. O iodo até médico usa para abrir barriga, né? Então, tudo que entrar em contato com o iodo é esterilizado. Então, a gente costuma fazer uma mistura de iodo com água e esterilizar tanto o fermentador, quanto as garrafas, quanto a tampinha. Tudo que entrar em contato com o líquido, você esteriliza primeiro, depois você enche essa garrafa com a cerveja que já está pronta no fermentador e tampa. A gente tem um tampador aqui, a tampinha que você compra da cor que você quiser, e aí você tampa a garrafa. Uma outra forma de se fazer isso, que é o cervejeiro que é um pouco mais preguiçoso, por exemplo, se você fizer 20 litros de cerveja, você vai ter que, uma garrafa dessa tem 500 ml, são 40 garrafas. Então você tem que lavar 40 garrafas, esterilizar 40 garrafas, esterilizar 40 tampinhas, encher e tampar uma por uma. Vocês em casa acham que é fácil? Vocês acham que é molezinha? Vou fazer cerveja em casa e sair bebendo bem feliz e contente? Não é bem assim. Esse aqui, por exemplo, qual é a quantidade de álcool, qual é o tipo de cerveja, enfim. Esta é uma cerveja de trigo e ela está batendo mais ou menos 4% de álcool. Dá para beber bastante. Dá para beber É uma bastante. cerveja refrescante para você Não é beber tão forte, no verão. né? Não é tão forte, bem suave. E a segunda forma para se tomar a cerveja hoje em dia também é fácil de você encontrar um barril de chopp. Então, em vez de você fazer esse processo com cada garrafa, você compra um barril de chopp. Tá resolvido, gente, não 20 litros, precisa. coloca Não e toma. precisa esterilizar 40 garrafas, é só comprar um barril. Aí esteriliza só o barril e coloca Olha e toma. só que Só que o barril é um pouco mais caro. O barril é mais caro. Vamos falar um pouquinho das diferenças, assim, e uma coisa que também estava pesquisando, a temperatura para beber a cerveja é importante? Influencia uma cerveja? É muito importante. O brasileiro tem a cultura de tomar cerveja estupidamente gelada, né? Normalmente se toma uma cerveja estupidamente gelada. Quando você coloca uma cerveja abaixo de 2 graus, por exemplo, a 0 graus, tem geladeiras em bares que registram menos 5 graus. A hora que você coloca a cerveja na boca, você simplesmente dá um choque nas papilas gustativas e você não sente o gosto. Então, na verdade, a temperatura sim influencia. Quanto mais alta a temperatura, mais você vai conseguir identificar os aromas e os sabores daquela cerveja. Principalmente uma cerveja artesanal, onde a gente preza pelos ingredientes, pela sua receita, pelo sabor e o aroma da cerveja. É muito importante que a cerveja seja degustada acima de 3 graus. E aí depende de cada um, de como degustar. Tem gente que gosta de degustar até uns 6 graus e meio e tal, e até 3 graus. Ou seja, numa geladeira comum, você pode tomar sua cerveja artesanal muito bem. Agora, se você colocar no freezer, você vai acabar dando um choque na sua língua e você não vai sentir Então, os na sabores. verdade, a cerveja, você tem que saber qual é a temperatura adequada para o tipo de cerveja artesanal que você vai beber, para que você consiga degustar sentindo
realmente o Os sabor aromas, os sabores real dela. Meninas, vocês gostam de cerveja? Sim. Todo mundo gosta de cerveja? No verão A Rosângela ela falou assim, Diogo, vamos tirar as últimas dúvidas. O que é um growler? Ele ajuda na conservação? Um growler é um recipiente de vidro em que você pode ir a qualquer estabelecimento que venda cerveja artesanal ou enxofre e enchê-lo de uma forma mais ecológica e mais barata. Ele tem uma duração um pouco menor de cervejas pasteurizadas, mas até se você mantê-lo na geladeira, ele dura até uns 5 dias, ele consegue conservar. Tipos de copos diferentes. É verdade que as cervejas necessitam de modelos de copos? Isso influencia no sabor? Cada cerveja precisa de um copo que favoreça os seus atributos. Então, os belgas, por exemplo, para cada cerveja existe um tipo de copo diferente. Então, sim, os copos ajudam a favorecer os aromas e os sabores da cerveja. Então, para quem gosta, é bom dar uma pesquisada antes de tomar a sua cervejinha para ver qual copo se adequa melhor à cerveja que ele vai estar tomando. Então, tem que comprar um copinho ali para poder degustar direitinho. A espuma é importante? É um fator relevante? Se não tem espuma, tem alguma coisa errada? Olha, sim, a espuma é um fator relevante. Como eu disse, existe um guia de estilo onde ele diz qual é o tipo de espuma que é necessário ter naquela cerveja. Esse guia de estilo é quase Isso, é a bíblia dos estilos de cerveja. Existem cervejas mais carbonatadas e menos carbonatadas. Mas normalmente, se você colocou uma cerveja no copo onde você está acostumado a tomar cerveja e fazer espuma e não fez essa espuma, normalmente ou é detergente ou é sujeira no copo. Nossa Senhora! Bom, existem muitas lendas, é interessante esclarecer porque tem muitos mitos em torno da cerveja artesanal, né? Aquilo que a pessoa precisa ficar atenta, é mentira, não vai nessa. Tem muita coisa, lendas, né? Muitas coisas, mas acho que a questão da atenção, por exemplo, é dizer hoje em dia que uma cerveja é feita com tal água e aquela água é melhor. Então aquela cerveja é melhor por causa daquela água, da mina daquela localidade ali. E hoje não. Hoje você consegue comprar os insumos e os sulfatos e calcários e tudo para você fazer a água necessária. E filtrar a água de uma forma que fique mais limpa do que até a própria água que está nascendo. Então essa é uma lenda que hoje em dia não existe mais. Já existiu, mas hoje em dia não existe mais. E falando em insumos, aonde a pessoa pode encontrar estes ingredientes para fazer a sua cerveja? É difícil de achar? Não, hoje em dia é muito fácil de encontrar. Todas as grandes cidades do estado e de todos os estados já possuem. Além de você poder comprar na internet também, que é muito fácil, chega pelo correio. Mas aqui na Grande Florianópolis, por exemplo, a gente tem lojas muito boas no Estreito, temos lojas na Ilha, temos lojas em São José, tem várias lojas onde você não precisa nem saber muito de cerveja. Você chega lá e fala assim, eu quero uma Weiss. E ele já te dá todo o kit pronto para você fazer a sua cerveja Weiss na sua casa sem ter que saber muito de cerveja. Então hoje é muito fácil de se encontrar qualquer desses ingredientes para se confeccionar a própria cerveja. Bom, aqui a gente estava vendo os ingredientes, eu estava cheirando antes, cada um tem um cheiro. Eu trouxe. Esse tem cheiro de caramelo, ele é um malte caramelizado. Esse é um malte torrado e com café. Esse é com café? Esse é com café. Pouquinho de café, mas é mais chocolate. Eu senti um cheiro de chocolate. Esse é o famoso malte Pilsen. Esse é o tradicional. Da cerveja Pilsen, esse é o tradicional. Esse malte é utilizado em todas as cervejas, em maior ou menor proporção. E isso faz a grande diferença? Faz. É esse ingrediente que vai fazer a grande diferença aqui. Na receita. Mas o ativador de tudo? É o fermento. É o fermento. Bom, bolo não cresce sem fermento, exato, né? Esse é o lúpulo. Nossa, tem um cheiro? Ele é responsável pelo aroma da cerveja e pelo amargor dela. Você deve estar sentindo esse cheiro, que é uma flor, parente da cannabis. Porque os maltes são normalmente doces e o lúpulo é o amargo. Então você tem que balancear eles na sua receita para que ela fique equilibrada. Bom, Diogo, eu quero agradecer a tua presença aqui por ensinar, né? Eu não conhecia o processo, o pessoal de casa também, para todo mundo aprender. Aqui também como é que funciona a biermática, o medidor aqui do teor alcoólico, gente, isso aqui é importante. Os ingredientes, enfim, obrigada por esclarecer e, gente, façam com moderação. Com certeza, beba menos, mas beba melhor. Olha, que boa aí, beba menos, mas beba melhor. Obrigada pela presença aqui no SBT e você.